Lucas 5, versículo 1, um texto conhecidíssimo. Já ministrei por várias vezes, mas eu quero trazer numa outra ótica para você esse texto. Eu estive ministrando esse texto domingo passado, numa igreja em que eu fui ministrar, e eu estou com ele no meu coração e queria compartilhar com você. Lucas capítulo 5, diz: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar, e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante em diante, ou doravante, serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Que Jesus nos abençoe e continue nos abençoando com a sua poderosa palavra. Capítulo 4 você vê alguns eventos onde a sogra de Pedro é curado, um endemoniado é curado. Capítulo 5 você vê a pesca, você vê a cura de um leproso, a cura de um paralítico, você vê o chamado de Mateus, você vai ver muitos eventos em apenas 2 capítulos apenas. Mas eu quero me deter aqui em Lucas capítulo 5 e trabalhar uma exposição com o texto de uma maneira que nesse tempo que eu estava pensando sobre os milagres de Jesus, e no final de tudo isso, esses dias eu estava meditando de novo nesse texto, veio esse texto de uma outra maneira. O versículo 1 e 2, você vai observar que a multidão aperta Jesus para ouvir a palavra de Deus. A multidão ansiava por ouvir a palavra de Deus através da boca de Jesus. E você vai observar que Jesus está ali ensinando. Existiam ali alguns pescadores que haviam, eu vou usar essa palavra para você entender, fracassado em uma noite de pesca. Exímios pescadores, não vou entrar nesse detalhe porque você já conhece a história. Homens que viviam da pesca, homens que trabalhavam pela pesca, homens que sustentavam a sua família com a pesca. Mas naquela noite, naquele dia, naquele momento, naquele episódio, o cenário transformou-se num cenário de fracasso. E muitas vezes, amados, nós vivemos tempos assim. Nós vivemos tempos difíceis. A Bíblia é clara lá em Timóteo que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. Está se tornando cada vez mais difícil. Estamos vendo uma crise mundial. E nós vemos muitas coisas acontecendo. E às vezes as pessoas acham que por serem crentes, a sua vida, pela teologia que nós passamos, e graças a Deus essa teologia já está sendo derrubada pela verdadeira teologia bíblica, de que crente não pode ter derrota, de que crente não pode ficar doente, de que crente não pode viver fracasso. Imperou durante uns 10, 15 anos para trás essa teologia da prosperidade, essa teologia triunfalista, dizendo que uma vida com Jesus é uma vida de só vitória. Sim, uma vida com Jesus é de vitória, mas que Ele conquistou na cruz do Calvário.
mas uma vida aqui na terra. Se o texto está expondo para nós de que antes do chamado desses homens para a grande comissão, e qual é a grande comissão? Pregar as boas novas do Evangelho. Esses homens estavam ali a ponto de serem chamados, sendo que Simão nesse momento é chamado, Mateus logo em seguida é chamado, e assim por diante os 12 vão sendo chamados. Mas antes de tudo isso, esse homem está vivendo um momento difícil na sua vida, vivendo por um momento de fracasso na sua vida, mas antes de serem chamados, Jesus está mostrando para eles assim, ó, fica tranquilo, o que eu tenho para vocês como propósito, no mundo espiritual, fique em paz, no natural, tudo vai ficar bem. Vocês vão deixar as coisas aqui e começar a me seguir, mas as coisas que vocês forem deixar aqui, vai ficar tudo bem. Não se preocupem. E às vezes nós ficamos preocupados, entramos às vezes em crise emocional, porque passamos por alguns momentos de derrota ou de fracasso em nossas vidas. Você vai entender nesse texto, pelo versículo 1 e 2, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz que a multidão aperta para ouvir a palavra de Deus. Jesus ele vê 2 barcos à beira do lago, mas os barcos estavam ali porque os pescadores haviam desembarcado, estavam lavando as redes sem peixe. Então presta bem atenção, entenda que diante de Jesus, ou caminhando uma vida com Jesus, tudo vai ficar bem, tudo acaba bem. Muitas vezes não será da nossa maneira, mas na maioria das vezes será da maneira dele, do jeito dele, na ação dele, no propósito dele, no projeto e no objetivo a qual ele tem, porque a Bíblia diz em Provérbios que muitos, mas muitos são os planos dos homens, mas a resposta certa procede dos lábios do Senhor. Alguém pode dizer amém? Você já parou para pensar que a gente já está no meio do ano? A gente estava conversando essa semana sobre isso. Nós lembramos do ano novo já. Já estamos no meio do ano. As coisas estão acontecendo. As coisas não vão parar de acontecer. O que nós precisamos é continuar caminhando, porque Jesus, ele não para, ele continua caminhando. As pessoas, quando queriam chegar perto de Jesus, iam até Jesus. Jesus não parava para ir até as pessoas. Algumas exceções, mas na maioria das vezes, são as pessoas que iam até Jesus. Jesus ele não para. Jesus ele se movimenta. E Jesus ele atrai a atenção das pessoas. E nós, como eu disse domingo, precisamos atrair a atenção de Jesus para nós. Como? Pelas minhas ações. Mesmo diante de um cenário de fracasso, mesmo diante de um cenário de derrota, mesmo diante de um cenário que não está favorável, aparentemente, naquele momento, mas grava essa frase no teu coração que eu coloquei como tema da mensagem: tudo vai ficar bem. Por que vai ficar bem? Porque Jesus nesse momento entra na vida deles. Jesus nesse momento, ele entra no dia a dia da vida deles. Jesus nesse momento, é o primeiro ponto, ele faz parte, o versículo 1 e 2, da vida de cada um deles. Eu quero indicar um livro para você ler. Eu indico vários livros aqui, não sei se você lê. Chama-se A Liturgia do Ordinário. É uma autora americana, onde ela tem algumas experiências com Jesus, no seu dia a dia, no seu fazer o café da manhã para o seu marido o seu filho, no seu dia a dia como uma profissional, no seu dia a dia como estar tomando um banho, no seu dia a dia preparando um almoço, no seu dia a dia dirigindo-se ao trabalho. São coisas naturais e ordinárias que nós precisamos aprender a inserir Jesus nelas. Porque nós muitas vezes, queridos, por causa dessa teologia profana que passou de uns 15 anos para cá, nós aprendemos a colocar Jesus somente quando necessitamos de coisas urgentes. Somente quando a água ela começa a subir. Somente quando os problemas começam a chegar, nós começamos a inserir Jesus nas coisas naturais da nossa vida, sendo que aqui o texto
ele nos ensina no versículo 1 e 2, de que Jesus entrou na vida deles, no seu dia a dia. E nesse momento, um cenário de fracasso, um cenário de derrota, um cenário onde naturalmente eles não teriam o que levar para casa para comer. Eles não teriam o que levar para sua banca de peixe para vender. Eles iriam simplesmente, naquele momento em que desembarcaram, lavar as suas redes. E um bom pescador, ele não só lava as redes, mas ele examina toda a rede depois, para ver se não há buraco, para remendá-la para a próxima noite. Era assim naquela época. Então não se passava somente uma noite toda tentando pescar, mas se passava também uma parte do dia lavando e arrumando as redes para a próxima pesca. E Jesus está ali, na vida deles, no seu dia a dia. As redes aqui representavam expectativas lançadas em um período de tempo. Coloca essas redes como isso, como expectativas nossas, lançadas em um período de tempo. Os nossos propósitos de fé, os nossos propósitos lançados com muito esforço e com muita dedicação. Quanto você tem se esforçado nesses últimos anos? Quanta dedicação você tem empenhado naquilo que você tem dedicado como vida profissional, seja o que for. É necessário uma vida de dedicação. Até para entrar-se no reino de Deus, diz a palavra, que é necessário dedicação e esforço, e somente os que se esforçam se apoderarão do reino de Deus. Amém? Então esses homens estavam ali lançando suas expectativas, lançando os seus propósitos em um período de tempo, mas eles voltam com seus propósitos frustrados. Eu não sei você, mas eu já tive alguns períodos de frustrações na minha vida. Eu já tive alguns períodos de fracasso na minha vida. Eu não sei você, mas eu já tive. Alguns, e são necessários, até ministerial, irmão. Em 20 anos de ministério que eu completo o próximo ano, 20 anos de ministério. Pode não parecer que eu sou um cara muito novo ainda, mas eu fui ordenado muito novo ao ministério pastoral. Eu não tive muito tempo para ser crente sentado na cadeira. Foram quase 5 anos somente sentado na cadeira. Já fui lançado para o ministério. E nos meus primeiros anos de ministério foram muitos fracassos. Quem está comigo há muitos anos sabe do que eu estou falando. Eu não preciso ficar citando aqui. Muitos, não foram poucos, muitos fracassos. Sabe, lançando expectativas, lançando redes, não entendendo muitas vezes, amados, sabe o que muitas vezes o fracasso muitas vezes nos pega? Porque nós não sabemos discernir o tempo de Deus em nossas vidas. Nós achamos que o nosso tempo é o mesmo tempo de Deus, o tempo de Deus é o nosso tempo. Não, não é. Mas quando você vai passando por situações, às vezes de derrota e de fracasso, porque é necessário para que nós cresçamos e amadureçamos, nós vamos realmente entendendo a viver e a discernir qual é o tempo certo de lançar a rede. Qual é o tempo certo de você esforçar um pouco mais, qual é o tempo certo muitas vezes de você recuar um pouquinho mais, mas nunca saindo do propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. E nesse caso aqui, amados, eles não pegaram nada, porque as expectativas, as redes, estavam sem um fundamento, estavam sem uma direção da palavra, porque você pode observar lá na frente, quando Jesus dá a direção da palavra, o peixe vem. Sim ou não? Ele quer nos ensinar algo nessa noite. Não que eles não tivessem pescado nada, porque o mar não estava para peixe, realmente não estava naquele momento, mas Jesus queria pegá-los naquele momento e ensiná-los para um futuro, sobre a grande comissão, de não serem mais pescadores de peixes, mas se tornarem pescadores de homens. Então Jesus estava nos ensinando, está nos ensinando, que a primeira coisa que eu e você precisamos entender para que as coisas fiquem bem, coloca Jesus no seu dia a dia. Viva pelo favor de Jesus no seu dia a dia. Você começa um dia numa expectativa e vai se passando o dia, chegando no final do dia, parece que a expectativa não está sendo suprida
e aquilo às vezes vai angustiando. Eu não sei você, mas meu temperamento é assim. Vai se angustiando, porque você esperava algo e o resultado não veio. Mas aí quando você volta a sua expectativa no propósito de fé, dentro da palavra e na direção da palavra, aquele dia pode ter acabado como um fracasso. Mas a Bíblia diz que a alegria ela vem pela manhã. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Acabou, venceu mais um dia. Deitou, como diz o Salmo verso 4, deitou, dormiu, pegou no sono, porque você teve um sono do justo que o Senhor te sustenta. E no dia seguinte, expectativas pelo fundamento da palavra. Senhor, estou de novo lançando a rede aqui, mas sob a direção da tua palavra. A segunda coisa está no versículo 3. Para que tudo acabe bem, entrou em um dos barcos que era o de Simão. Amados, esse Simão aqui somos nós, amém? Um Simão que precisa ser trabalhado, um Simão que precisa ser corrigido, um Simão que precisa ser disciplinado. Esse Simão é um Simão que ainda não passou pela cruz de Cristo. Esse Simão é um Simão, aquele Simão louco da vida, né, que nega Jesus lá na frente ainda, que já não era para negar, mas acabou negando. Mas o nome dele está escrito, não está Pedro aqui ainda, está como Simão. Para que nós possamos entender que é uma pessoa que está no começo, no início do processo do trabalhar de Jesus em nossas vidas. Nós temos que nos colocarmos nas mãos de Jesus e permitir que Jesus possa trabalhar esse caráter dele em nós, mas para que o caráter de Cristo ele seja moldado em nós, nós temos que abrir mão do nosso. Para que as coisas do Senhor entrem e fundamentem a nossa fé, a nossa expectativa, eu preciso esvaziar de mim mesmo e permitir que Jesus trabalhe nesse Simão difícil. Você entende isso? E o verso 3 diz isso, que o barco era dele. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, só um pouco, tá? E assim, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ele não trata com Simão aqui ainda. Presta atenção no que o texto está dizendo. Simão vai ficar para depois. Ele está tratando com a multidão. Ele trata com duas classes de pessoas. Ele trata com duas classes de igreja, para você entender. Com uma igreja multidão, que só estava ali apertando para ouvir a palavra de Deus, mas não se sabe o que aquela multidão iria fazer com a palavra de Deus, porque assim a multidão, às vezes ela vem somente por interesse de ouvir a palavra, mas ela não põe em prática a palavra, e depois ele vai tratar com uma outra classe chamada Simão. Uma outra classe que vai precisar passar pelo processo do fogo com Jesus. Amém, amado? Então a segunda coisa que eu vejo aqui, para que as coisas fiquem bem, através do seu dia a dia, Jesus ele ensina do barco. Agora presta atenção, o verso 4 e 5. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar. Tem uma tradução que diz: vai para o largo. Não sei se a tua tradução diz isso. E lançai as vossas redes. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Sobre o que, irmãos? A tua palavra lançaremos as redes. Presta bem atenção no que eu quero dizer para você. Quando nós colocamos Jesus e inserimos Jesus no nosso dia a dia, a terceira coisa, nós temos que ser pessoas sinceras com o Senhor pela condição vivida. Senhor, foi um fracasso, não pegamos nada, trabalhamos a noite toda, nos esforçamos, nos dedicamos, não pegamos nada. Ele está sendo o quê? Sincero com Jesus. Ah, que isso, pastor, mas quando eu estou diante do Senhor, no meu secreto, orando com Ele, eu sou sincero com Ele. Será que nós somos sinceros com Ele? Porque às vezes, irmãos, até a nossa forma de gratidão a Deus é mascarada. Chegamos muitas vezes diante do Senhor, no pseudo secreto, até com uma forma muitas vezes de hipocrisia no coração, de soberba no coração. O Senhor sabe como eu sou, o Senhor sabe como eu penso,
Arrogância, irmãos. Não chega diante de Deus e fala assim: olha, minha vida sem o Senhor é um fracasso. Sem a sua direção, sem o fundamento da tua palavra, eu não consigo nada. E aqui você observa que para as coisas ficarem bem na vida dele, nós temos que ser sinceros com o Senhor pela condição vivida, que às vezes essa condição vivida é sem resultado. Quantas vezes, irmãos, nós temos a oportunidade de estar diante de Jesus e sermos transparentes. A palavra sinceridade, a origem da palavra é sincera. Porque antigamente eles faziam os vasos de barro ou os vasos de argila e colocavam no forno, né? Não no forno, mas no sol. E dependendo do processo de amassar o barro, se o barro não fosse realmente trabalhado com as mãos, forçado, espremido para tirar o oxigênio do barro, na alta temperatura ele trincava. E o vendedor esperto, o comerciante esperto, para não jogar o vaso fora e não perder mão de obra, ele pegava a cera e passava no vaso, para cobrir as trincas do vaso. E vendia um vaso trincado com cera, um vaso mascarado. Um vaso que se colocasse azeite derramaria, se colocasse água derramaria. Um vaso que por fora, aparentemente, ele é uma coisa, mas por dentro, ele é outra. E muitas vezes nós somos esse vaso. Passamos uma maquiagem espiritual em nós, nos apresentamos diante do Senhor e a Bíblia diz que o Senhor é fogo consumidor. Amém ou não? Já leu isso? O Senhor é fogo consumidor. E quando se vai diante dele, palha queima, madeira queima, tudo queima, só pedra preciosa que não. Vai chegar esse dia também, que esse fogo virá. Mas muitas vezes estamos diante desse fogo consumidor, com as mãos levantadas, muitas vezes até chorando emocionalmente, e esse fogo vem e tira toda a cera de nós. Mas é isso que o Senhor quer, que nós mostremos a Ele quem nós somos, sejamos sinceros com Ele, tiremos a nossa máscara, tiremos a nossa cera, e para que possamos viver uma vida de transparência. Amados, tem muito crente que é agente secreto diante de Deus. Tem muito crente que é agente secreto diante de Deus. A sinceridade e transparência com Jesus, presta atenção e grava essa frase: sinceridade e transparência com Jesus promove a ação da palavra de Deus. Eu vou repetir: sinceridade e transparência com Jesus promove a ação da palavra de Deus. Verso 4: vai para o alto, lançai as redes, Pedro. Pedro, ele é sincero: Senhor, fracassei, não tem resultado, não sei o que vai ser, não sei como eu vou me comportar diante desse fracasso, eu não sei como vai ser a minha reação, a minha vida emocional, a partir de agora, eu estou sendo sincero com o Senhor, e Jesus olha para mim e para você hoje dizendo: pela tua sinceridade, pela tua transparência, a ação da minha palavra vai mover o sobrenatural na sua vida. Quem recebe isso, diga amém, irmãos. Seja sincero com Ele, e deixa a ação da palavra vir na sua vida, em nome de Jesus. Vai ao largo, Pedro. A palavra no grego é batos, irmãos. A palavra batos aqui, vai ao largo, é um lugar profundo com Deus. Tratou com a multidão, agora é com Simão. Vai ao largo, Pedro. Sabe o que ele está dizendo, Pedro? Agora você vai ao extremo. A tradução de largo é ao extremo. Você vai ao extremo. Você vai nas coisas profundas. Não é aqui, Pedro. Aqui é multidão. Lá é contigo. E o Senhor nos dá essas duas decisões para nós. Uma decisão para nós. Ou trabalhamos com Ele e nos relacionamos com Ele na margem, não é pecado, não tem problema, você pode se relacionar com Ele na margem, que nós chamamos hoje dos simpatizantes do Evangelho. O simpatizante do Evangelho quem é? Aquele que não quer compromisso com nada, aquele que vai perder o que foi dito aqui na oferta. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Não vai estar ali naquele dia, vai participar do céu
mas não vai participar das bodas do Cordeiro, da festa, do casamento. Você pode se relacionar com ele na margem, mas você pode ir ao extremo. E Jesus nos chama hoje para irmos ao extremo com ele, para irmos às coisas profundas com ele. Eu não tenho tempo, mas depois você lê Ezequiel 47. Você vai ver sobre o nível de águas que foram sendo medidas pelo profeta, com uma corda de medir, tornozelo, joelhos, lombos, e chega uma hora que não tem como. Ele tem que atravessar o quê? A nada. Jesus, ele não chama Pedro para ir para o fundo, ele manda Pedro ir para o fundo. Você quer que as coisas estejam bem? Você quer que as coisas terminem bem, sim ou não? Vai para o fundo. Vai para o fundo. Amados, está chegando o tempo. Eu disse esses dias numa igreja que eu estava pregando, há 3 semanas atrás, eu não lembro onde eu estava pregando, que esse tempo que estamos vivendo, eu estava orando esses dias, Deus está dizendo ao meu coração que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo da última oportunidade que Deus está nos dando. É a oportunidade de nós nos aprofundarmos mais. É a oportunidade de nós irmos mais ao extremo com Jesus. Porque um dia, como diz Amós capítulo 8, essa oportunidade vai acabar. Amós capítulo 8 diz que um dia haverá fome na terra, haverá sede na terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas fome da palavra de Deus. Irão de oriente a ocidente procurando a palavra e não a encontrarão. Procurarão a morte fugirá deles. Nós estamos vivendo um tempo de oportunidade no Senhor. Um dia essa oportunidade vai acabar, irmãos. Então Jesus está querendo nos tirar da margem e nos levar para o extremo e nos levar no profundo com o Senhor. Com a multidão, ele lida na margem. Ele não investe tempo em quem não quer que se invista tempo. Ele vai até um pouco de tempo com quem quer ficar na margem. Mas agora no fundo, a pesca vai ser grande. A quantidade de peixe vai ser grande. Entenda com todo o amor que eu tenho pela tua vida. Presta bem atenção. Eu escrevo algumas frases, quando eu vou preparando o sermão, eu vou escrevendo algumas frases que Deus vai me dando, porque senão eu esqueço, minha cabeça é zoada. Ele somente libera a palavra de poder, de cura, de milagres, para aqueles que lavam as suas redes. E quem que lava as redes? Aquele que se esforça. Se Pedro tivesse largado dali, larga essa porcaria aí, quero mais saber desse trem não, Jesus não tinha liberado a palavra. Ele só libera a palavra de poder, de milagre, para aqueles que lavam as redes. Se você está lavando as suas redes nesses dias, você que está me assistindo, diante de um cenário, às vezes sem resultado, físico, financeiro, profissional, espiritual, emocional, saiba que a palavra vai ser liberada. Por quê? Porque ele tem visto seu esforço. Quem recebe isso? Ele tem visto, Deus está falando com alguém aqui, ele tem visto o seu esforço de lavar as redes. Então por ele estar vendo o seu esforço de lavar as redes, a palavra vai ser liberada. Ele só libera a palavra, irmãos, para aqueles que lavam as redes, para aqueles depois de todo o trabalho, de todo esforço, vai receber essa palavra. Ele tem compromisso com aqueles que se esforçam. Ele tem compromisso com aqueles que trabalham. Ele tem compromisso com aqueles que se dedicam. Eu não sei você, o que você pensa do céu, mas o céu vai ser lugar de trabalho, irmãos. Você pensa que vai ficar deitado numa nuvem, um anjo abanando você ali a eternidade toda. Isso não existe na Bíblia. Onde não tem trabalho, no inferno. Então quem não gosta de trabalhar, o céu não é seu lugar é no inferno. Já vou rasgar e dar real para você aqui. Inferno é o lugar onde não tem trabalho. Lá só tem tormento, tem fogo que não cessa, uma escuridão que se apalpa, ranger de dentes, atormentadores. É o que tem lá. Mas Jesus tem compromisso, o que eu disse? Com quem se esforça. O fracasso não é o oposto do sucesso. Pelo contrário, o fracasso faz parte do seu sucesso.
Eu já tentei, irmão, ser empresário. Por quase 8 anos eu ganhei dinheiro. Só que chegou um dia que a fonte secou. E Deus falou para mim: eu não te chamei e não te dei unção de rei. Eu te dei unção de sacerdote. Larga tudo isso aí e vai ganhar vidas. Eu fechei a tampa do meu computador, levantei, entreguei a chave da empresa para o meu pai e falei: estou indo embora, porque eu não tenho unção de rei, irmãos. Fracassei, mas a unção que está sobre a minha vida, eu tento realmente honrá-la com aquilo que Deus me chamou. Ganhar vidas, valorizar essas famílias, porque nós realmente entendemos que o reino dos céus é tomado por esforço. Você entende isso? Então, às vezes há situações, e eu creio que há pessoas aqui com unção de rei, irmão, unção de ganhar dinheiro. Deus dá isso, para que você invista no reino. Mas entenda qual é a sua posição no reino. Porque quando você entende a sua posição no reino, Deus vai te usar dentro dessa posição que Ele te deu no reino. Eu já fugi dessa posição de sacerdote, mas Ele foi atrás e me trouxe de volta. E eu não sou louco de fugir de novo, porque eu sei que o preço vai ser alto e eu não quero mais pagar esse preço. Então observe que sinceridade e transparência com Jesus demonstra o quanto necessitamos ser dependentes dEle. Quanto mais transparente, quanto mais sincero Simão foi com Jesus, mais Jesus mostrou para ele a ação e o poder da sua palavra. Entenda isso. Com a multidão, amados, como eu disse, Jesus, Ele trata e trabalha na margem, mas com Pedro, os discípulos, Jesus trata e trabalha no fundo. Onde você quer ficar com Jesus? Decide. Às vezes, Jesus, amados, aqui nesse caso, nos manda fazer o comum para que se manifeste o incomum. Ele manda fazer o natural para que se manifeste o sobrenatural. Pedro, eu sei que você está cansado, eu sei que você está esgotado, eu sei que seu cenário é um cenário de fracasso, mas vai e faz o que eu estou mandando. E ele foi ir. Interessante que ele só abre o coração para Jesus, ele não murmura. Senhor, tendo trabalhado a noite toda, não pegamos nada. Sinceridade, não é murmuração. A diferença. Mas ele completa a frase: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Vou me esforçar tudo de novo, Jesus. Vou fazer tudo de novo. Mas eu sei que pela tua palavra o propósito se cumprirá. Há duas coisas que eu quero mostrar para você no texto que às vezes passa desapercebido. O verso 5 e o verso 8, ó. Respondeu-lhe Simão: mestre. Diz aí sua tradução? Mestre. Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Olha como muda. Após a ação da palavra, a ordem de tratamento de Simão para Jesus muda de mestre para Senhor. Mestre pela didática, mestre pelo ensino. E Jesus é mestre. E naquele momento Pedro está sendo ensinado, sim ou não? Mas o que é que Pedro vai fazer com aquilo que Jesus fez? Falou. Lembra que eu falei da multidão agora? A multidão apertava para ouvir a palavra. O que a multidão fez com a palavra que Jesus ensinou? O texto não fala. Prestou atenção nisso? Porque a multidão, ela se aproxima às vezes pela curiosidade. E somente pela curiosidade, ela não quer compromisso. E sem compromisso, não há liberação de palavra. Mas Pedro, quando ele recebe o ensino da palavra, ele fala: mestre, a ação didática, a ação de ensino gerou em Pedro o rema. Gerou em Pedro a revelação. E quando Pedro recebe a revelação, ele fala: Senhor, Senhor. Ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem. Ele reconhece quem Jesus é, e por reconhecer quem Jesus é, ele sabe quem ele é. Mestre pelo ensino,
Mestre pela didática, Senhor pela confissão. Ele pega aquela palavra, ele não vai embora como a multidão, ele age pela palavra, e quando a palavra se cumpre, ele confessa e reconhece que digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ele se prostra aos pés de Jesus. Ali começa o trabalhar de Jesus na vida do nosso amado amigo Simão, que depois se transforma no nosso amado amigo Pedrão. E que as duas últimas cartas, algumas últimas cartas, as duas de Pedro, são maravilhosas, irmãos, para falar sobre a maturidade do apóstolo Pedro. Que homem que ele se tornou diante da palavra do Senhor. Por quê? Ele soube esperar, presta atenção, o processo do agir da palavra de Deus nele, para depois agir através dele. Entende isso? E como que esse processo acontece? Pelas experiências da vida, pelos nossos sucessos, pelos nossos fracassos. E quanto mais eu vivo experiência de vida com Jesus, mais eu reconheço que Ele é o Senhor da minha vida. Você está entendendo isso? Jesus, ele se torna aqui e mostra para Pedro que Ele é o Senhor dos mares, Ele mostra que é o Senhor dos peixes, mas Ele mostra que Ele também é Senhor de Pedro. Você entendeu isso? Ele mostra porque Ele fala para os peixes, ó, tudo para cá agora. Pula na rede dele. Senhor dos mares, Senhor dos peixes, Senhor da natureza, mas principalmente, Pedro entendeu que Ele era Senhor dele. Agora eu te pergunto, você já entendeu que Jesus é teu Senhor? Se você ainda não entendeu, deixa Ele trabalhar esse senhorio na sua vida, para que você reconheça esse senhorio. E somente, amados, se descobre esse senhorio quando se passa por experiências com Jesus. E olha que interessante a rede agora aqui de novo, ó. Olha a rede de novo. Ele lançou a rede, verso 5. Verso 6. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que as suas redes o quê? Agora, são as mesmas redes. Sim ou não? São as mesmas expectativas. São as mesmas expectativas lançadas no mesmo período de tempo, mas sob a direção da palavra, sobre o fundamento da palavra. O mesmo propósito, a mesma dedicação, o mesmo esforço. Jesus não anula nada disso. Ele só quer acrescentar algo mais: o fundamento da palavra. Ele não anula o seu esforço, Ele não anula a sua dedicação, Ele não anula a sua fé, Ele não anula o seu período de tempo, mesmo que seja um cenário de sem resultado e fracasso. Ele só quer acrescentar o fundamento da palavra. Ele só quer acrescentar a ação da palavra, para que você entenda, obedeça, creia e receba um milagre na sua vida. Tem uma outra tradução, se não me engano, é corrigida, que diz assim, ó: Senhor, trabalhar a noite toda, não pegamos nada. A corrigida diz assim: mas porque o Senhor manda. Mas porque mandas, lançarei as redes. Ordem. Ele não pediu para Pedro ir para o fundo, ele deu ordem. Mas porque mandas, a palavra mandar aqui é rema. Entenda isso. Ele reconhece a voz viva de Jesus. Ele reconhece que aquela palavra que saiu da boca de Jesus é palavra de vida. E é isso que nós precisamos entender, queridos. A palavra que sai da boca de Jesus é palavra de vida, e não de vida simples, vida eterna. Entenda isso. A tradução King James diz: todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Porque mandas, e porque tu mandas, eu confio, e porque eu confio, eu sei que o milagre vai acontecer. Você entende isso? Aí nesse caso houve resultado. Por quê? Porque as expectativas foram lançadas sob a direção, sob o fundamento da palavra. Olha o verso 8 e 9. Eu já li o 8, onde ele reconhece o senhorio. O verso 9: pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam o quê?
feita. O verso 8 e 9 você vê uma coisa interessante. Quando nós vamos tendo experiências com Jesus, nós vamos descobrindo que nós somos cada vez mais indignos dele. Afasta-te de mim, Senhor, sou pecador. Quanto mais experiência nós vamos tendo com Jesus, mais a cera, está entendendo? Vai caindo, a máscara vai caindo, mas pela palavra dele, irmãos, ele nos faz digno pela sua graça. Quanto mais reconhecemos a nossa indignidade, mais ele nos faz dignos de sua graça, dignos do seu favor, porque por nós mesmos nós não conseguimos fazer nada, só por ele e através dele. Entenda isso em nome de Jesus. Sem ele nada somos, nada podemos, nada. O seu barco do fracasso pode se tornar o seu barco do sucesso. Não importa o cenário que estamos vivendo. O que importa é o cenário que a palavra nos mostra. Não importa o cenário que vamos viver daqui para frente. O que importa é que eu e você precisamos enxergar um cenário sobrenatural dentro deste livro em nome de Jesus. E quando descobrimos, amados, a nossa indignidade, Jesus ele se aproxima cada vez mais. É ou não é? Se aproxima cada vez mais. Olha o verso 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão, sempre tratando com Simão: não temas. A minha tradução de agora em diante, mas tem uma tradução que diz: doravante serás pescador de homens. Nós temos que reconhecer o que somos, para que ele nos reconheça diante do Pai. E o versículo 10, nesse processo de experiência com Jesus, ele está nos promovendo em seu reino. Há uma promoção de Simão aqui, há uma promoção de Tiago e de João, há uma promoção no reino, porque eles saem de um ambiente natural e vão começar a passar a um ambiente o quê? Sobrenatural. Doravante serás o quê? Pescador de homens. Olha o ensino de Jesus. A palavra doravante aqui no grego é uma preposição, amados, na língua portuguesa, de separação da parte de um todo. Você pega um todo, tira uma parte. Jesus está dizendo assim: agora, Pedro, João e Tiago, eu vou tirar vocês daqui, de um ambiente natural, e vou levar vocês para um ambiente sobrenatural. Então a palavra doravante aqui no grego é separação de uma parte de um todo. Sai daqui uma parte, o todo fica, mas aquilo que ele escolhe, ele tira de um ambiente e promove para um outro ambiente. Você entende isso? Essa palavra doravante é quando algo é tomado. Nós saímos de uma condição de necessidades próprias, que ele queria somente matar a sua fome e saciar a sua família e vender os seus peixes, algo individual, e ele passa para as necessidades do reino de Deus, coletivo. É o que Jesus está nos ensinando. E encerramos a série de mensagens domingo de milagres. E eu sempre disse em todas as mensagens, quando nós recebemos um milagre do Senhor, não pode parar em nós. Tem que atingir um todo. Coletivo. O reino de Deus é isso. Mas pessoas ensinam que milagres é algo egoísta, é algo individual. A Bíblia não ensina isso. Se eu sou tirado da parte de um todo, eu saio de um ambiente natural, onde eu sacio somente as minhas necessidades individuais, eu passo agora a saciar um todo pela minha parte tirada daquele todo. Eu saio do ambiente comum e passo a viver um ambiente sobrenatural diante do Senhor. Eu não sacio somente as minhas necessidades, mas as pessoas que estão perto de mim também aproveitam e desfrutam daquilo que Deus está me dando. Essa é uma das características mais importantes da igreja apostólica, da igreja primitiva em Atos, irmãos. Não havia necessidade no meio da igreja. Essa é uma característica muito importante para a igreja de hoje. Nós temos que entender isso. Quem tem ouvidos, ouça. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Eu não sei como você está, mas eu quero te dizer que tudo vai ficar bem. No final, irmão, vai dar bom, fica tranquilo.
Vai dar bom o negócio. Basta você entender o que o Espírito Santo tem para a sua vida. Vamos orar mais 2 minutinhos, vamos embora. Pai, te louvamos. Fica nessa canção, vamos cantar ela. Tu és grande, Senhor, muito digno de ser adorado, muito digno de ser louvado, de ser engrandecido, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Estamos aqui como igreja, Senhor, sabendo e entendendo que sob a Tua palavra as coisas vão terminar bem. Não importa se o cenário é um cenário sem resultado, se o cenário é um cenário de fracasso, às vezes de derrota. Se alguém entrou aqui, Senhor Deus, com algum pensamento e desejo de desistir, alguém que está nos assistindo ou irá nos assistir no futuro com pensamento de desistir, porque fracassou em algum momento, não houve resultado em alguma área, mas Senhor, sobre esta palavra nós liberamos sobre a Tua igreja a ação do Teu Espírito se movendo. Sobre a Tua palavra nós lançamos as nossas expectativas, lançamos as nossas redes, dentro, Senhor, do fundamento chamado Palavra do Senhor, na direção do Senhor, no agir do Senhor, no propósito do Senhor, no mover do Senhor. Não queremos mais, ó Pai, passar por situações e resultados que não condizem através do favor do Senhor, Pai. Não importa, nós queremos viver debaixo da Tua direção. Sabemos que lutas virão, problemas virão, fracassos ainda virão, sem resultados também acontecerão em nossas vidas, mas não desistiremos, manteremos a nossa fé firme, a nossa esperança confiante na Tua palavra. Senhor, o Senhor nos tirou de uma parte de um todo, nos separou, nos ungiu, nos consagrou para sermos profetas do Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Então não importa o cenário, o que não pode mudar é o propósito do nosso coração. Queremos o Teu nome, Pai, engrandecer, queremos o Teu nome adorar, queremos o Teu nome, Pai, glorificar para todo sempre. Glória e honra seja dada a Ti, louvor e adoração seja dada a Ti, em nome de Jesus. Aleluia! Levante as suas mãos, adore a Ele. Oh, Espírito Santo, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. A alegria Jesus! de toda Ah, meu Deus! Arabacalabaçai! Ele é grande! Oh, Jesus! É o Senhor em quem nós temos a vitória. Aleluia! E que nos ajuda contra o inimigo. Nos prostramos diante de Ti, Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és, Senhor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és, Senhor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, a tua casa e família, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?